Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero continuar meditando em alguns parágrafos da mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, sustentado por Deuteronômio 16 e também apoiado por Mateus capítulo 15. Essa é uma escritura muito importante para entender aonde que a igreja deve estar posicionada nesta hora e qual a razão pela qual a verdadeira igreja jamais será enganada. Ela será sem mancha, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, porque ela é predestinada por Deus. Deus colocou dentro dela o seu espírito, lhe deu um coração novo, lhe deu um espírito novo, e escreveu nas tábuas de nosso coração a verdadeira palavra. E o verdadeiro eleito não está se estribando em seu próprio entendimento. O verdadeiro eleito foi na mão do anjo, tomou o livro e comeu, e em seguida reprofetizou, ou seja, falou apenas aquilo que disse o mensageiro. Porque a verdadeira igreja seria uma noiva, veja, virgem para a palavra, ou seja, ela não conhece nenhuma interpretação, nenhum dogma, nada, porque a ordem dada por Deus é de que não deveria haver fermento misturado com a palavra. Até mesmo Jesus disse, um pouco de fermento leveda a massa toda. Veja, uma doutrina falsa torna toda adoração inválida, de acordo com Mateus 15. Uma doutrina falsa é fermento, e a razão pela qual a verdadeira igreja ela seria guardada da hora da tentação que haveria de vir sobre todo o mundo, ou seja, se a igreja permaneceria fiel à palavra ou se ela daria o seu ventre para qualquer doutrina errada. Veja, Umbanda pregou, a palavra falada é a semente original. E ele mostrou que a igreja, um tipo da mulher, possui dois ventres. O primeiro ventre é a mente. É por ali onde a palavra entra. Depois de concebida, ela dá à luz o pecado. Foi o que aconteceu com Eva em Gênesis. Se Eva não tivesse parado para ouvir a interpretação falsa da palavra que o diabo lhe propôs, ela não teria caído. Mas ela abriu o seu ventre, ela abriu os seus ouvidos, ela abriu a sua mente, ela queria sabedoria, ela queria conhecer. Consequentemente, o diabo inoculou nela a semente da serpente. Veio Caim, um tipo do espírito religioso dos últimos dias, que quer servir a Deus de acordo com o seu próprio entendimento. Ele não pode sacrificar, porque ele não cede seus direitos. Quando Deus lhe apresentou o caminho, a base fundamental para a adoração, veja, ele não pôde se humilhar, ele não pôde se sacrificar, consequentemente, ele não aceitou o caminho provido por Deus. Então vamos ler as Escrituras, muito importante para essa hora. Veja, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Veja, ali estava a última praga que caiu sobre o Egito, foi morte. E hoje também a última praga é morte, porém morte espiritual vinda do sistema organizado, do cristianismo organizado. Veja, o cavaleiro do cavalo amarelo, o nome dele é morte. E a Bíblia fala, desperta de entre os mortos. Veja, então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. Veja, foi por isso que o profeta introduziu Mateus capítulo 15, quando Jesus disse aos fariseus e aos escribas do seu dia, que eles estavam invalidando a palavra ao colocar um pequeno acréscimo no mandamento, que diz, honra teu pai e tua mãe, para que vivas muitos anos e tudo te vai bem. Mas eles acrescentaram algo assim, aquilo que os pais poderiam aproveitar de mim, se eu der
como oferta lá para o templo, não está obrigado a honrar o pai e a mãe. Veja, tudo envolve dinheiro, tudo envolve uma manobra para tirar dinheiro das pessoas. Então Jesus disse que com esse acréscimo eles tinham invalidado a palavra, consequentemente eles estavam adorando a Deus em vão, porque não estavam adorando de acordo com a verdade da palavra. Então veja, fermento, mistura. Temos aí misturado na mensagem tantas coisas falsas, pastores com 2 ou 3 casamentos, o retorno do profeta, outros que já estão no milênio, outros que dizem que os mortos já ressuscitaram, já ressuscitaram, outros que disseram que não tem mais sangue, não tem mais misericórdia, outros que batizam em nome de William Branham, e tantas coisas erradas. Veja, não comerás levedado. A verdadeira igreja será guardada por Deus, ela não será enganada, ela não cairá na tentação do diabo, ela não está atrás de sabedoria, porque a água que faz bem para a semente eleita é a revelação da palavra. E a verdadeira igreja fica esperando até que o Espírito Santo lhe revele a verdade da palavra. Então eles têm um assim diz o Senhor, ou então eles ficam calados. Eles se firmam no assim diz o Senhor. Essa mensagem é o assim diz o Senhor para nós. Veja, 7 dias nela comerás pães asmos. Veja, esses 7 dias estão apontando o tempo da nossa saída. Nesse terceiro êxodo, no final da era de Laodiceia, a 7ª era, eles comiam 7 dias pães asmos, representando as 7 eras da igreja, onde não poderia haver nenhum fermento, nenhuma doutrina falsa. E lá depois do 7º dia eles saíram, veja, mostrando que aqui a igreja também sairia na 7ª era. E ela estaria ao redor do cordeiro, do corpo palavra, do macho, Cristo, veja, comendo o cordeiro, não comendo doutrinas e pensamentos e opiniões de quem quer que seja, especialmente esses que dizem que estão na era da noiva e agora não podem mais pregar apenas o que disse o profeta e colocam suas próprias mensagens misturadas com aquilo que disse o profeta. Levedado. Essa aqui é a verdade. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres, veja, do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida, levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os teus termos, porque da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Isso é algo maravilhoso. Então o profeta, na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, tocando nesse assunto do fermento, tocando nesse assunto dos 7 dias de pão asmo, ele diz o seguinte, veja, o mensageiro à igreja sempre vem exatamente na morte da outra era da igreja. Sempre. A morte dos pentecostais produz o arrebatamento da noiva. Está vendo? A morte de Lutero produziu Wesley. A morte de Wesley produziu os pentecostais. A morte dos pentecostais produz a mensagem agora. A mensagem chamando um povo para sair. Veja, aqui está bem aqui, padronizado por toda a escritura. Não há nenhuma escritura da Bíblia que não se conecte uma com a outra. Está vendo? Todos esses tipos. Eu não tenho instrução, mas tenho o Espírito Santo que me mostra através de outro canal que me ensina da natureza. Isto é pela palavra. Tem de ser a palavra as coisas que estão prometidas. Veja, carne, o sacrifício. No primeiro dia nada ficará até amanhã. Veja, agora, até mesmo Lutero, o qual tinha a verdade, ensinou a igreja que o justo viveria da fé. Você não vai querer se agarrar a isso como sendo a doutrina completa. Veja, na era metodista, o que você fará? Queimará isso com fogo? Do que foi esse tipo? A denominação que sai dessa palavra é uma casca, o talo, as palhas, tem que ser queimadas com o fogo. Essa parte denominacional, pela qual passa, não deve ficar, tem de morrer completamente. Veja, ele está falando agora a noiva aqui, só a noiva, avançando através de cada era. Veja, muitos estão tentando injetar para dentro das igrejas o movimento pentecostal ao redor dos dons, música e assim por diante.
Veja, isso foi uma era passada. O verdadeiro avivamento para nós hoje é ao redor da mensagem, ao redor do cordeiro, ao redor do livro, ao redor da palavra. Vá na mão do anjo, tome o livro e coma, faça festa com os asmos da sinceridade. Note, veja, o sangue do cordeiro, veja, esses são o corpo de Cristo, o sacrifício, o sangue do cordeiro na porta. Agora lembre-se, o cordeiro foi morto, qual foi um tipo de Cristo. Veja, isso é algo muito grande. No entardecer, note, o cordeiro era Cristo em forma figurativa. Ou será que falei isso certo? Um tipo, Cristo foi o cordeiro. Era para ele ser o macho, o primeiro da velha ovelha mãe. Ou teixo, seja qual for que escolham chamá-la. Tem de ser o seu primeiro. E ele tem de ser testado primeiro para ver se há defeito nele. Veja, agora Cristo foi testado. O primeiro cordeiro da ovelha mãe, Maria, a virgem. E foi testado pelo quê? Satanás contra a palavra. Quando ele atingiu Eva, ela caiu. Atingiu Moisés, ele caiu. Mas quando atacou Cristo e tentou citar errado a escritura para ele, ele descobriu que esse não era Moisés. Está vendo? Veja, isso ele foi testado. Ele se virou e disse, se tu és o filho de Deus, agora dize-me que tu realizas milagres e dize-me que o Messias há de fazer isso. Agora, se é isso, tu estás com fome, tu não tens comido, transforma essas pedras em pães. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Seu credo e assim por diante. Mãe de quê? Ou mais de quê? Toda a palavra. Uma parte da palavra? Não, toda a palavra que sai da boca de Deus. É disso que o homem vive, está vendo? O cordeiro foi testado para ver se havia algum lugar em que ele havia caído. Essa era a grande obra-prima, através da qual Deus estava se expressando. Ele mesmo disse, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, pois ele está refletindo meu caráter, minha natureza, meus planos, meus propósitos, meus valores, meu caráter. Veja, representando totalmente Deus. Foi testado em toda a palavra, mas permaneceu sem pecado. Porque Deus encontrou alguém que poderia viver de fé no que estava escrito. Veja, seguindo aqui um pouquinho, no parágrafo 173, veja, o sangue devia ser posto nas ombreiras da porta. Veja, o sangue é a vida do animal. Comerás a sua carne, mas o sangue dele, que é a vida, derrama-o. Está vendo? Veja, o sangue era para ser posto na verga das ombreiras da porta da casa onde o sacrifício era aceito. Glória! Qual é a vida? O nome. Ele pôs o nome da pessoa. Vá lá na porta e olhe e veja qual nome está na porta antes de tocar a campainha. Está vendo? O sangue foi posto na verga da porta como um tipo de que o sacrifício era no interior. Agora, veja, o sangue, não deixe, veja, o sangue, ali está a vida, ali está o nome, o DNA, para mostrar. Veja, na porta está o nome, a porta é Jesus Cristo, não pode haver levedado. O sacrifício deve ser levado ali, ceder nossas opiniões, tirar os sapatos dos nossos pés, como disse o anjo para Josué, e como é o mesmo no livro de Efésios, tirar o sapato, ceder, não se estribar em seu próprio entendimento, viver da palavra, viver do que está escrito, viver da verdadeira mensagem para a hora. Deus te abençoe, tire todo o levedo e viva de fé na palavra. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.